Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais erros das construtoras que levam aí ao pagamento de indenizações em ações trabalhistas. Quais são os principais erros que os empresários cometem ao contratar mão de obra. Mas antes de falar aí dos principais erros, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Adriana, sou advogada, sou especialista em direito empresarial e direito imobiliário e sou autora do método Construtora Blindada. Então, se você atua aí na construção civil, já se inscreva aqui no meu canal para você receber todos os vídeos e sempre ter aí estratégias para você blindar o seu negócio contra ações judiciais. Então vamos lá. Quais os principais erros que você pode estar cometendo aí no seu negócio que está deixando a sua construtora, o seu negócio totalmente vulnerável à ação trabalhista? Erro número 1, não possuir um contrato de trabalho com o colaborador. A maioria dos empresários acham que existe aí só uma forma de contratação de mão de obra regular, que é a tradicional carteira registrada por prazo indeterminado. Aquela em que o empregado é contratado, tem a data de entrada, mas não tem data de término. É o contrato mais caro. E com isso, eles ou fazem esse contrato mais caro ou não fazem nenhum tipo de contrato e vivem na informalidade. E o que pode acontecer e viver na informalidade? Primeiro, pode ter uma ação trabalhista, esse colaborador entrar com uma ação trabalhista requerendo aí o vínculo empregatício. Quando não existe nenhum contrato, nenhuma forma de contratação e esse empregado entra, esse colaborador entra com ação trabalhista, o juiz vai entender que a melhor opção para ele é o contrato por prazo indeterminado, que é justamente esse mais caro, e vai pedir aí o reconhecimento, vai determinar o reconhecimento de vínculo empregatício, pedir aí, né, a determinar aí que você assine a carteira de trabalho desse colaborador e pague todas as verbas trabalhistas. Então, é importante você conhecer as formas de contratação de mão de obra e fazer um contrato com esse colaborador. Dentro da CLT, por exemplo, existem diversas outras formas de contratação, além desse prazo indeterminado, que é o contrato tradicional. Temos o contrato intermitente, que eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele. Tem contrato por prazo determinado, tem contrato por obra certa, enfim. Existem outras formas de contratação que você também vai estar resguardado dentro da CLT, né? Carteira registrada, ele vai ser seu empregado. E existem outras formas de contratação fora da CLT, por exemplo, aí a prestação de serviço, que esse profissional vai trabalhar com autonomia. Existem aí também a terceirização de mão de obra, inclusive tem vídeo aí que eu falo das formas de contratação de mão de obra. Outro risco que você corre, além de uma ação trabalhista, uma autuação do Ministério do Trabalho e Emprego. Se chega um fiscal aí na sua empresa e você não tem nenhum contrato de trabalho, você vai receber aí uma autuação. Então, é necessário você conhecer e ter um contrato aí que seja específico para a relação que você tem com esse colaborador. Outro risco que você corre, quando você não tem nenhum contrato de trabalho, você está sonegando tributos, você não está pagando aí os tributos. Então, você corre risco também aí de ter uma autuação, uma fiscalização da Receita Federal e ter aí uma autuação por sonegação de tributos. Então, é importantíssimo você conhecer quais as formas de contratação e fazer um contrato aí com esse colaborador. Jamais ficar aí na informalidade. Erro número 2, não conhecer as características de cada contrato de trabalho. Quando você não conhece as características de cada contrato de trabalho, você não sabe como tratar esse profissional, você acaba aí ensejando uma ação trabalhista. Por exemplo, se você contrata um prestador de serviço, você tem que tratá-lo com autonomia. Ele que faz os seus horários, você vai poder cobrar dele prazo, vai poder cobrar dele ali resultado, qualidade, mas jamais horário, porque esse profissional tem que trabalhar com autonomia. Então é importante, inclusive, ter um vídeo aqui no canal em que eu falo aí das formas de contratação de mão de obra. É importante você entender quais as formas existentes de contratação de mão de obra e tratar esse profissional conforme o contrato que você contratou aí. Se ele é um prestador de serviço, tem que trabalhar com autonomia. Se ele é um empregado CLT, tem que pagar todas as obrigações trabalhistas e tributárias. Erro número 3, permitir que exista aí dentro da sua empresa assédio moral.
É isso mesmo, é muito comum ações trabalhistas por assédio moral, em que o empregado, o colaborador, foi assediado e se sentiu humilhado dentro do ambiente de trabalho. E é muito comum que isso exista entre superior hierárquico e funcionário ou entre funcionários aí da mesma hierarquia. Mas independente de quem tenha cometido aí esse delito, quem tenha cometido aí esse dano moral, quem vai pagar é o empregador. Então, sempre você tem que analisar aí os gestores, fazer feedback. Se você viu que um gestor está tratando mal um empregado, um colaborador seu, chame a atenção dele, aplique advertência se ele for funcionário, aplique suspensão. Por quê? Caso tenha uma ação trabalhista, vai sair do seu bolso essa indenização. E da mesma forma, se você vê um profissional, um empregado, tratando outro com apelido maldoso, fazendo brincadeiras de mau gosto, chame atenção, aplique advertência, suspensão e, se for o caso, até demita esse funcionário aí por justa causa, mas não permita que isso aconteça na sua empresa. O prejudicado aí vai ser você. Erro número 4. Falta de estratégia na demissão. A forma que você vai demitir um funcionário vai impactar diretamente se ele vai ou não entrar com uma ação trabalhista. Então, esse momento é crítico, tem que ter uma comunicação muito clara, informar esse profissional, esse colaborador, quais são os seus direitos, ficar à disposição, colocar-se à disposição para ajudá-lo, se ele precisar de uma ajuda. Seja para sacar aí o FGTS, se ele for funcionário, por exemplo, mas a empresa tem que colocar aí a inteira disposição desse empregado. É importante verificar se você tem banco de horas aí na sua empresa, se não tem horas a ser compensada. Importante verificar se todos os pontos estão assinados, verificar se toda a documentação está ok. Observar na convenção coletiva de trabalho se não tem nenhum impedimento, por exemplo, tem convenção coletiva de trabalho que não permite que um funcionário, isso eu estou falando funcionário, carteira registrada, seja demitido após as férias. Então, ele acabou de voltar de férias, tem um prazo ali que ele tem que aguardar, que o empregador tem que aguardar para dispensar esse funcionário. Então, observe na ficha de trabalho dele se toda a documentação está ok, se não tem nada para ser compensado, e também na convenção coletiva de trabalho se você pode demitir esse funcionário. E seja o mais claro, o mais transparente possível com esse profissional. Erro número 5, desvio ou acúmulo de funções. Isso acontece muito, ações trabalhistas por esse motivo, porque você, ao contratar um empregado, ao contratar um profissional, não faz um memorial descritivo aí, um descritivo de funções, estabelecendo aí quais são as tarefas que esse profissional vai executar. A CLT determina que o profissional concorda que o salário que ele está recebendo, a remuneração que ele está recebendo, é para aí fazer a função que foi determinada, a função que ele concordou de fazer aí na sua empresa. Então, você precisa fazer um memorial descritivo determinando, descrevendo aí todas as funções que ele vai executar, todas as atividades que ele vai executar dentro da sua empresa, para não ensejar nem desvio, nem acúmulo de funções. Então, não tenha preguiça, pense em todas as atividades, todas as tarefas que esse profissional vai executar e faça um memorial descritivo. Isso porque, quando você faz um contrato, um memorial descritivo, descrevendo aí todas as funções, as atividades, as tarefas que ele vai executar, esse profissional, ao assinar esse contrato de trabalho, ele está concordando que a remuneração que ele recebe é para executar essas atividades. E aí você evita aí essas ações trabalhistas por acúmulo ou desvio de função. E o último erro que eu quero trazer aqui para vocês, que é bastante comum, é a pejotização. O que é pejotização? Você já deve ter ouvido falar disso. Quem deu esse nome aí foi o judiciário, para aquelas relações em que o empregado está disfarçado de PJ. Na verdade, é uma relação de emprego, tem subordinação jurídica. Esse trabalhador aí, ele trabalha sem nenhuma autonomia, ele tem que cumprir horário, tem um superior hierárquico e mesmo assim ele é contratado como se fosse PJ. Não adianta você fazer um contrato de PJ, de MEI, mas tratar esse profissional como empregado.
O que vai vigorar aí na Justiça do Trabalho é a primazia da realidade, é como ele está sendo tratado aí na realidade. E esses são os principais erros que eu quis trazer aqui para você realmente observar na hora que for fazer uma contratação de mão de obra, observar aí na sua empresa se você não está cometendo nenhum desses erros e como corrigi-los para você realmente aí evitar uma ação trabalhista. E eu te espero aí no próximo vídeo.